dia. Eu acho que explicaram ali a questão da pressa, eu acho que enquanto eu estava votando, né? E orem para eu poder não... Eu gostei de Vitória da Conquista, mas não posso ficar preso aqui, né? E se eu perder esse voo, perco a conexão para Israel, aí... porque eu já tenho que chegar lá e já tá dando aula em seguida. Eu chego lá amanhã à noite, no horário de lá. Na terça-feira de manhã eu já tenho que estar dando aula já. São pessoas de vários lugares do mundo lá e a gente leva para os sítios arqueológicos e explica lá e tudo e tal. E dá o curso lá do Instituto da Universidade Hebraica lá, em inglês. Bom, vamos continuar então. A pergunta que eu quero nessa manhã aqui discutir com vocês é: faz sentido crer na Bíblia? E ela está dentro daquela temática que vocês receberam no folder lá, da questão de Cristo como princípio de todas as coisas. Quando a gente estuda hebraico na faculdade de teologia, uma das coisas que todo estudante hebraico sempre até decora é Gênesis 1, verso 1. E eu quero mostrar para vocês como é que está no hebraico, porque uma das questões teológicas que nós temos, eu acho que poderia ter esse fundo, né? Tá muito romântico isso aqui. Já tem gente chorando aí, olhando foto da namorada aí, eu não senti. Onde é que tá esse fundo aqui? Está onde? Aí lá no som, né? Não, diz que não é lá não. Deve ser no microfone, deve ser aqui, ó. Pastor Eleazar tá por aí, não? Onde é que tá essa música romântica? Ah, pronto, tirou. Obrigado, viu? A sofrência já tava alguns aí querendo até cortar os pulsos, já lembrando a namorada. Bom, mas como eu estava dizendo para vocês, uma das coisas que nós procuramos ao fazer a hermenêutica bíblica é procurar na Bíblia, nós como cristãos é claro, todos os elementos que possam apontar para Cristo. E vamos ver como é que isso foi feito no passado pelo apóstolo Paulo, por exemplo. Quando nós lemos lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós podemos pensar, onde estava Cristo ali? Olha como Paulo enxergou Cristo no Gênesis capítulo 1, versículo 1. E até para aqueles que são criacionistas, é um bom exercício teológico da criação. No Gênesis 1, verso 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico você tem Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, Bereshit, bara, criou, Elohim, Deus, et, essa partícula não tem tradução em português, ha-shamayim, os céus, va-et, que também não tem tradução, ha-aretz, e a terra, o vav, conjuntivo, e a terra. Agora, você sabe que todas as línguas têm palavras que têm múltiplos sinônimos. Dependendo do contexto, a palavra pode ter significados diferentes, mesmo numa língua rica. Alguém tem noção de quantas palavras existem em português? Hã? 25 mil? Muito mais. Aquele último dicionário Ursais, alguns falam Russais, aquele dicionário trouxe, na última versão impressa, parece que mais de 270 mil diferentes palavras na língua portuguesa. É lógico que às vezes pela pobreza que nós somos expostos, por causa de televisão principalmente, nós não usamos nem 10% disso no dia a dia. Mas o português tem mais de 270 mil palavras. Oi? Olha, ele já jogou outras fontes ali para 435 mil. Aí é a variável, né? 435 mil palavras. Agora, mesmo sendo tão rica a língua, 270 a 435 mil palavras, você tem às vezes uma palavra com vários significados. Aí se eu pegar os vários significados, esses 400 mil, eu posso multiplicar por 4 ou 5. Por exemplo, a palavra pena. O que significa pena? Dê para mim uma definição de pena. Uma só. Dó. Pena de galinha ou de ave. Hã? Castigo. Ele vai penar na minha mão, ele sofreu a pena máxima, né? Penitenciária. Pena de galinha, já falou caneta.
A pena inspirada, ele tomou a pena à mão e a pena com a qual a rainha Isabel assinou a libertação dos negros. No Rio Grande do Sul tem pena d'água. Eu já ouvi falar pena d'água. Olha quantas palavras. Sofrimento, alma penada, alma que pena. Sobrenome, Afonso Pena. Olha quantas palavras diferentes eu posso formar, quantos sentidos diferentes da palavra pena. Isto num idioma tão rico como o português. Agora, o hebraico bíblico, não o hebraico que é falado hoje, mas o bíblico. Alguém tem noção quantas mil palavras ele tinha? Quase 8.000 e poucas palavras. Eu vou arredondar para 9.000. 8.000 e poucas palavras que o hebraico bíblico tinha. Se o português hoje, com suas 400.000, 270 ou 400.000 diferentes palavras, tem o fenômeno da pena, imagina no hebraico. Então, quando você pega em hebraico, por exemplo, essa primeira partícula aqui, be, isso aqui é uma preposição. Você pode traduzir essa preposição por, no, pelo, em, através de. Tem vários significados da palavra be. E a palavra que vem em seguida, reshit, que a gente traduz por princípio, se você for olhar no dicionário, reshit vem da palavra rosh, que significa cabeça. E rosh pode significar, vamos decorar? Cabeça. Vamos até fazer um exercício aqui didático. Você se importa de ficar em pé só um pouquinho à frente? Primeiro significado da palavra rosh, cabeça. Pode ficar aqui na frente então, cabeça. Outro significado da palavra reshit, que vem de rosh, começo. Ou princípio, se você quiser, tá bom? Cabeça, princípio. Princípio. Vem também, por gentileza. Rosh também, o reshit significa primogênito. Olha bem, ele é primogênita? Então, lá, ó, cabeça, princípio, primogênito. Se você olhar no dicionário também, Rosh significa primeiro. Tanto é que quando você vai falar assim, o início do ano, você fala Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é ano novo, é o início do ano, Rosh Hashanah. Então, primeiro. E Rosh significa também primazia. Primazia. Vamos ver no dicionário aqui, então primazia, tá? Vamos ver no dicionário o que significa então reshit? Cabeça, princípio, primogênito, primeiro, primazia. Fique aqui à frente, por gentileza. Aí você vai agora à Bíblia em Colossenses. Eu vou pegar aqui no meu celular. Livro de Colossenses. Capítulo 1. Versículos 13 em diante. Olha como é que Paulo fala de Cristo. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No Gênesis fala lá que no princípio criou Deus o céu e a terra e disse Deus, haja luz. E tirou a criação das trevas para a luz. Paulo substitui a palavra luz aqui para reino do Filho do seu amor. E continua dizendo, verso 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Qual o sentido da palavra reshit que eu falei? Primogênito. Pode dar um passinho à frente, primogênito. E vai mais. Porque nele, lembra que eu falei da preposição be? Significa em, através de, para o qual, em, nele. Então a preposição lá, verso 16 na verdade. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. O que eu falei que significa a preposição be? Por, para, através de, tudo foi criado por ele
e para ele. Ele é antes de todas as coisas. No grego ele é o protos, ele é o primeiro. Dá um passo à frente primeiro. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele, ou nele. De novo a preposição. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio de todas as coisas, dentre os mortos. Para em tudo terá primazia. O que vocês perceberam que Paulo fez? Paulo personifica o princípio em Cristo. Na leitura de Paulo, obrigado, vocês podem sentar aqui os 5. Na leitura de Paulo, o princípio, mais do que um tempo, é uma pessoa. Através de uma pessoa chamada Reshit, Deus criou os céus e a terra. Por uma pessoa chamada Reshit, Deus criou os céus e a terra. Numa pessoa chamada Reshit, Deus criou os céus e a terra. E quando você vai no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, Enahen hologos, kai hologos en proston theon. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e ele era Deus. Ele não diz no princípio estava o verbo. No princípio era. Ele identifica. Ele não localiza o verbo no princípio. Ele identifica o verbo com o princípio. Em outras palavras, criacionismo não é apenas uma ciência. Criacionismo não é uma filosofia. Criacionismo, não contradizendo você, não é nem linguagem matemática. Criacionismo, antes de tudo, é uma pessoa. Cristo. Entendeu? A doutrina da criação é o estudo, antes de mais nada, não da criação, mas de uma pessoa. Se você estudar a criação sem essa pessoa, você vai ter uma visão distorcida dela. Porque eu posso trazer, por exemplo, eu fiz esse exercício lá em Galápagos, quando nós estávamos lá, não sei se Michelson vai lembrar disso. Eu mostrei um quadro e perguntei para as pessoas, o que vocês acham desse quadro aqui? Cada um começou a dar uma opinião. Puxa, esse quadro, o que ele diz de quem pintou? Aí, como o evento era de criacionistas, quando eu mostrei o quadro, eu perguntei, o que esse quadro diz para você? Aí já a primeira resposta que veio, que ele foi pintado por alguém, que o quadro não é fruto do acaso. Eu falei, muito bem. Mas além de ter sido pintado por alguém, o que esse quadro diz dessa pessoa? Que ele é detalhista, que ele tem jogo de cores. Eu falei, ótimo. E que mais? Vamos mostrar outro quadro. Que ele tem profundidade, que ele tem isso, que ele tem aquilo, que ele tem simetria, que ele tem... Eu falei, ótimo. Agora eu pergunto, o que esses quadros dizem do caráter de quem os pintou? Aí, deve ser gente boa, que é sensível. Eu falei, será? Aí eu mostrei que o primeiro jogo de quadros que eu estava mostrando foi pintado por Maria Guerra, que é uma freira que mora na Espanha. E o segundo jogo de quadros que eu mostrei foi pintado por Adolf Hitler. Ou seja, psicopatas, loucos e ditadores também podem produzir obra de arte que emociona. Então a natureza sem o Criador é como analisar aquele quadro sem saber quem pintou. Você pode dizer muitas coisas. Você pode pegar todas as formas e falar que tem simetria. Você pode até chegar à conclusão que aquilo foi feito por alguém. Mas não dá para saber por quem foi feito. Então, sem Cristo, a contemplação da natureza é como a contemplação num quadro anônimo. O Michel falou que ele gosta muito de quadro aqui, que ele até identifica os quadros, mesmo se não tiver assinatura lá, foi Renoir, né? Tudo bem. Mas é porque ele já conhece o Renoir. Mas se ele não soubesse nada do Renoir, ele podia falar assim, esses quadros foram feitos pelo mesmo pintor que eu sempre admirei, mas eu não sei quem é. Só um segundinho, por gentileza. Obrigado. Vocês entenderam o ponto, então? Ficou claro isso para vocês? Então é uma dica, todas as vezes que vocês estudarem a criação, tem junto com ela que estudar a pessoa de Cristo. Senão, não adianta nada. Porque Hitler também pode ser um artista. E se olhar só a criação, é por isso que Richard Dawkins escreveu o Tratado do Relojoeiro Cego. E aqui vem a minha dificuldade com o design inteligente. O design inteligente é um projeto de pesquisa interessante.
Eu acho interessante o design inteligente, mas o design inteligente é limitado, porque a única coisa que a teoria do design inteligente me diz é que a natureza foi projetada por alguém inteligente. That's it, pronto. Mas se esse alguém inteligente for um brincalhão cósmico, e se ele está brincando com a gente igual criança com formiguinha lá, jogando cera quente para poder queimar as formiguinhas? E sem a figura de Cristo, meu encontro com a natureza será muito limitado, porque é um quadro sem assinatura. Todos entenderam isso? Agora, já que eu falei disso, eu disse na sexta-feira que nós não estamos numa igreja, estamos numa universidade. Então eu tenho que pensar também com o raciocínio do incrédulo, de quem não acredita. E se eu fosse um incrédulo sentado aí, eu talvez colocaria agora esse axioma filosófico para pegar vocês. Eu diria assim, bom, os crentes dizem que acreditam em Jesus, que acreditam na Bíblia por causa de Jesus. Mas eles acreditam em Jesus por causa da Bíblia. Isso é um raciocínio em círculos. Entenderam? Por que você crê em Jesus? Por causa da Bíblia. Por que você crê na Bíblia? Por causa de Jesus. Como é que eu resolvo isso? Agora, com certeza, a primeira coisa que eu digo é assim, porque quando a gente usa a Bíblia como argumento para a própria Bíblia, um ateu fala assim, mas é ridículo você falar que a Bíblia é a palavra de Deus, mostrando a própria Bíblia. Olha o que o Michelson fez aí. A Bíblia é a palavra de Deus, porque ela mostra o cumprimento das profecias do Antigo. Tá, mas alguém pode forjar isso aí. Com muito respeito, viu, Michelson? Eu só estou fazendo o papel do advogado do outro, porque pode ser a pergunta que alguém está fazendo lá, né? É como se alguém mostrar um partido mostrando uma cartilha e fala o seguinte, essa cartilha procede porque foi o partido que a escreveu. O partido é o melhor porque foi ele que escreveu essa... A primeira coisa que nós temos que ter para dizer isso é o seguinte, eu sei que a Bíblia se autoafirmar como palavra de Deus não a torna necessariamente palavra de Deus. Concordo com você, incrédulo. Mas você há de convir comigo. Se um livro for mesmo a palavra de Deus, ele obrigatoriamente afirmará ser a palavra de Deus. É porque a Bíblia tem que ter autoridade para ser coerente com o que ela diz acerca de si mesma. Por exemplo, um policial que não diz que é policial não pode exercer a autoridade policial. Para ele parar você no trânsito e falar, pare, eu quero os documentos, ele tem que ter um distintivo, ele tem que ter um uniforme, ele tem que falar assim, licença policial, eu quero revistar isso aqui. É igual a gente vê em filme, né? O camarada tirando. Eu nunca quis ser policial, só nessas horas. Né? Dá uma carteirada assim, por favor, polícia. Dá esse celular, vou confiscar seu celular agora, viu? Polícia. Você entendeu? Então, um policial, ele tem que falar autoridade. Um juiz tem que falar assim, eu como juiz declaro isso aqui. Então as pessoas que são imbuídas de autoridade, elas têm que afirmar a autoridade dela. Então esse negócio de a Bíblia dizer que a palavra de Deus não diz nada, não diz. Se ela é realmente a palavra de Deus, ela tem que fazer tal afirmação. Agora eu tenho um problema filosófico aqui. É que o policial precisa de um agente externo que qualifique, que confira a sua autoridade. Ele não é policial por si mesmo. Tem o Estado que lhe confere o status de policial. E a pergunta é, quem iria conferir à Bíblia o status de palavra de Deus? Agora eu vou colocar a Bíblia e Deus como sendo uma coisa só, no sentido que se é a palavra de Deus, é algo que brotou dele. Quem externo a Deus poderia convalidar Deus? Aí eu tenho um problema. Porque o policial tem uma autoridade acima dele que lhe dá autoridade policial. A Bíblia não tem. Deus não tem, porque quem vai validar a palavra de Deus? Se ele é Deus. Aí parece que eu entro então numa situação complicada, não é? Porque em termos de Bíblia Sagrada, isso demandaria um agente neutro, independente, superior e externo a Deus que validasse a sua palavra. Mas como Deus é em tese a autoridade maior absoluta, ele quem ou o que poderia validar a sua autoridade? A resposta óbvia, nada nem ninguém. E se houvesse esse padrão autoritativo para confirmar a palavra de Deus, eu ia cair agora numa ascendência infinita, porque eu ia criar um ciclo de outras autoridades que confirmariam aquela autoridade. Como é que eu resolvo isso aqui? Como é que eu resolvo o dilema?
Eu vou colocar para vocês alguns silogismos aqui. Em primeiro lugar, partindo do pressuposto que é possível que haja Deus, eu quero explicar essa frase. Eu tenho uma palestra toda com argumentações sobre a existência de Deus. Ontem, o professor Eduardo Lutz já falou em linguagem ali matemática sobre a existência de Deus. Michel também já colocou algumas coisas ali na palestra dele, né? E o professor Matusalém um pouco sobre a história bíblica fora da Bíblia. Nós já demos algumas pinceladas que é razoável acreditar que Deus existe. Eu estou colocando essa linguagem razoável porque eu estou no ambiente universitário. Então eu não vou agora gastar tempo argumentando a existência de Deus, porque o meu objetivo da palestra é outro. Eu vou partir do pressuposto que provavelmente Deus exista. Tudo bem? Tá bem? Partindo do pressuposto que Deus exista, número 1. Se Deus existe, então milagres são possíveis de acontecer. Número 2. Se o Novo Testamento for historicamente confiável, então os milagres citados nele ocorreram. Concordam comigo? Entenderam? Se Deus existe, milagres são possíveis. Se o Novo Testamento for historicamente confiável, os milagres que o Novo Testamento descreve também ocorreram. Se Jesus Cristo declarou ser Deus no Novo Testamento, e o texto for historicamente confiável, então ele realmente é Deus. Tá bom? Porque o texto fala dos milagres que ele fez. Se ele for Deus, o que ele ensinou será a palavra de Deus. E se o que ele ensinou é a palavra de Deus, a Bíblia, lógico, é a palavra de Deus. Mas calma, isso aqui é apenas a minha introdução. Eu sei que isso aqui, colocado puramente assim, pode ter refutações. Vamos trabalhar o raciocínio então, vou repetir. Primeiro, se Deus existe, milagres são possíveis. Número 2, se o Novo Testamento é historicamente confiável, os milagres que ele descreve também ocorreram. Número 3, se Jesus declarou ser Deus mesmo, como o Novo Testamento diz que ele declarou, e o Novo Testamento é historicamente confiável, então Jesus de fato é Deus. Se ele é Deus, o que ele disse é palavra de Deus. Logo, se o que ele disse está na Bíblia, a Bíblia é palavra de Deus. O que precisamos agora, para não refutar esse meu esquema aqui, é evidenciar essas premissas de modo que a conjunção se possa ser retirada da frase, tornando uma afirmação. Eu fui cauteloso. Eu não afirmei, a Bíblia é a palavra de Deus, Jesus. Eu falei, se. Vocês perceberam, né? Então vamos agora tentar ver essa questão do se. Agora atenção, gente, não se trata apenas de provar que Jesus fez milagres. Porque milagres podem vir de várias fontes. Milagre pode vir de Deus, pode vir do diabo, pode vir de uma ilusão de ótica. Até um milagre verdadeiro não torna a pessoa necessariamente divina, porque os profetas do Antigo Testamento fizeram milagres e nem por isso são deuses. Então não é só a questão de provar que Jesus fez milagre. É a natureza dos milagres de Jesus que eu quero chamar a atenção aqui. O meu esforço aqui não é apenas provar historicamente que Cristo fez milagre, porque isso é pouco. É ver se historicamente procedem os tipos de milagre que ele realizou. Por exemplo, você não encontra nenhum paralelo na história do Antigo Testamento, do Novo, uma pessoa que operou milagres perdoando pecados. E é muito simples de entender isso. Eu tenho o dever cristão de perdoar você. Que tipo de pecado eu posso perdoar? A Bíblia não fala para perdoar as pessoas? Sim ou não? Não tem que perdoar o meu próximo? Que tipo de pecado você é obrigado a perdoar? Pecados que foram feitos em relação a você. Você não tem como perdoar pecados feitos com relação a outra pessoa. Quando Jesus fala, perdoados estão os seus pecados, se ele não fosse Deus, alguém podia objetar, mas vem cá, você pediu autorização à família dos lesados para perdoá-lo? Tá, eu tô perdoando o Eduardo pelos pecados que ele cometeu contra Wesley. Tá certo? O Eduardo matou a esposa do Wesley. O exemplo pode parecer um pouquinho duro, mas se eu chegar assim, não, Eduardo, você está perdoado pelo assassinato que você cometeu? Espera aí. Alguém perguntou como é que eu estou me sentindo aqui? Você pediu minha opinião? Você me pediu licença para perdoá-lo?
quando Cristo fala perdoados estão os seus pecados, ele está se colocando no lugar de Deus, porque em última instância todos os pecados são contra quem? Deus. Então, portanto, apenas alguém que se sente Deus pode perdoar pecados que foram cometidos contra outro, porque em última instância todos são contra ele. Não é à toa que quando ele perdoou lá, o pessoal até falou, pegou pedra para apedrejá-lo, porque estava se fazendo como Deus. E só Deus pode fazer. Jesus também foi o único que cumpriu as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Foi o único que ressuscitou dentre os mortos como prova de que tinha poder sobre a morte. Ele diz em João capítulo 10, 18, eu dou a minha vida e volto a tomá-la. Agora, gente, o que Jesus declarou acerca de si mesmo é muito forte. Ele fala, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo foi o único homem que em sã consciência declarou ser Deus. Aí agora eu tenho uma questão, que C.S. Lewis, popularizando um argumento de John Duncan, ele diz o seguinte, ou ele era lunático, ou ele era mentiroso, ou ele era o Senhor. Raciocina comigo. Se Jesus alega ser Deus e de fato não é Deus, então ele é louco ou mentiroso. Eu coloquei lunático, mentiroso. Ou ele é mentiroso. Se Jesus não é Deus e nem lunático, então ele é mentiroso. Ele está dizendo que é Deus, mas ele sabe que não é. Ou número 3. Se ele for louco, ele não é Deus, mas também não está mentindo, ele está acreditando naquilo. Mas se ele não for lunático, nem mentiroso, então ele só pode ser Deus. É uma questão lógica isso aqui. Agora vamos ver o que os críticos dizem. Bertrand Russell foi um dos maiores opositores ao cristianismo que nós temos. Era darwinista até o fio do cabelo. E o que ele mais apreciava, um bom cachimbo e Charles Darwin. E ele detonava com Cristo. E um homem de um intelecto elevadíssimo, inteligentíssimo. E ele escreveu um livro, Why I'm Not a Christian? Porque eu não sou um cristão. E nesse livro ele chegava a dizer o seguinte, historicamente a existência de Cristo é duvidosa. E se ele realmente existiu, não sabemos quase nada sobre ele. Portanto, não me preocupo com o aspecto histórico. Agora, a existência de Cristo, eu vou mostrar para vocês mais detalhes daqui a pouquinho, ela é confirmada por Tácito, Suetônio, Plínio, o moço, ela é confirmada por Flávio Josefo, pelo Talmud babilônico. Mas parece que ele não sabia de nada disso. E vou mais além. Russell, o mesmo Russell, de cabedal intelectual elevadíssimo, que é curioso, se hoje chegar na faculdade aqui, na UFBA, e fizer uma tese de doutorado sobre o pensamento de Bertrand Russell, eu vou encontrar um orientador. Mas se eu fizer uma tese de doutorado sobre o pensamento de Jesus Cristo, dificilmente eu vou encontrar um orientador. Então, na academia, Bertrand Russell está mais elevado do que Jesus Cristo. Não, Rodrigo, mas você está confundindo as coisas. É porque a academia é laica. Jesus é religião. Ela não vai mexer com religião, ela vai mexer com pensamento filosófico. Tudo bem, não tem problema. Se eu fizer uma tese sobre o pensamento de Buda, eu vou encontrar orientador. Se eu fizer uma tese sobre o pensamento de Pitágoras, eu vou encontrar um orientador. E Pitágoras era mais religioso que qualquer coisa. Aliás, já que eu mencionei Pitágoras e foi de propósito, Bertrand Russell, nesse livro, Porque eu não sou cristão, Why I'm Not a Christian, ele dizia assim, Pitágoras foi, intelectualmente falando, um dos homens mais importantes e influentes da história. Pitágoras, e não Jesus Cristo, mereceria a atenção do homem moderno. Uau! Só que tem um pequeno problema. Além do Eduardo, quantos matemáticos nós temos aqui? Hã? Vale? Vale tudo, né? Sabe qual que é o problema? Prova para mim historicamente que Pitágoras existiu. As provas da existência histórica de Pitágoras são quase nulas. Está duvidando? Coloca o seu professor de matemática contra a parede. Faça com ele o que ele faz com você às vezes.
Ele te pede provas da Bíblia. Professor, eu quero uma prova da existência histórica de Pitágoras. Não há. Só para vocês terem noção, o famoso teorema de Pitágoras já era aplicado pelos egípcios séculos antes do suposto período em que viveu Pitágoras. Pitágoras, aqui eu coloco se com caixa alta. Se Pitágoras existiu, eu particularmente acredito que ele pode ter sido uma figura histórica. Eu, Rodrigo. Mas é tão fragmentária a possibilidade histórica de Pitágoras, que com os elementos que eu tenho, arqueológicos e históricos, se Pitágoras existiu, ele seria mais um religioso místico que endeusava os números do que um matemático preciso que colocou um teorema que pode se chamar de teorema de Pitágoras. Ou seja, até hoje, a matemática, com todo respeito, eu espero que você não fique chateado comigo, vocês chamarem de teorema de Pitágoras hoje, do ponto de vista da arqueologia da história, é um erro crasso. Erro crasso. Tremendamente crasso. Um erro absurdo. Tão absurdo quanto chamar os índios do Brasil de índio, porque Colombo, quando chegou às Américas, pensou ter chegado à Índia, então eles chamaram os nativos de índios e o erro pentencenário está aqui até hoje. Não existe teorema de Pitágoras. Não existe. Com esse nome, como se fosse Pitágoras que sentou e falou assim, tá aqui o teorema, vou escrever e tudo. Aí quando você falou, não, graças a Pitágoras tem... Não existe. Agora, o curioso, o que me chama a atenção, é que o ceticismo de Bertrand Russell, nessa hora, não funcionou. Porque eu, esquecendo a minha fé, esquecendo a minha religião, olhando apenas do ponto de vista histórico, eu tenho mais elementos históricos, arqueológicos e fontes primárias para falar de um homem chamado Jesus Cristo do que para falar de um homem chamado Pitágoras. E eu tenho mais elementos para ensinar o pensamento de Jesus Cristo do que o pensamento de Pitágoras. No entanto, se eu fizer uma tese sobre o teorema de Pitágoras, eu vou encontrar orientador. Mas se eu fizer uma tese sobre o pensamento de Jesus, eu não vou encontrar orientador. A menos que seja na teologia. Tá, Rodrigo, mas dê alguns exemplos, então, de elementos históricos que falem de Jesus fora da Bíblia. Sim, eu tenho aqui, por exemplo, Tácitos. É curioso que a palavra Tácito significa silencioso em latim, né? Mas Tácitos foi, ou Tácito, como diz em português, foi um grande historiador romano, e ele fala, aqui está a cópia do manuscrito dele, tá bom? O Codex Medicseus, está na biblioteca de Florença, na Itália. Ele fala aqui, olha, que naquela época Nero perseguiu uma multidão, aqui não dá para ler porque está muito pequenininho, está em latim, uma multidão chamada cristãos, e o fundador desses cristãos era Cristo, que foi executado no reino de Tibérios pelo procurador Pôncio Pilatos. Então eu tenho uma fonte fora da Bíblia, dizendo que existia um homem chamado Cristo, que havia uma multidão de seguidores dele chamados cristãos, e que ele foi executado por Pôncio Pilatos na época de Tibério. Você vai também em Flávio Josefo. Flávio Josefo deu um testemunho tão interessante sobre Jesus, que alguns críticos chegaram a falar o seguinte, isso aí foi cristão que copiou depois. Embora possa ter uma interpolação ou outra posterior, o grosso do que eu vou dizer para vocês aqui faz parte de todos os manuscritos de Flávio Josefo. Inclusive, Flávio Josefo também não é bíblico, é historiador do primeiro século. Inclusive, até os céticos admitem que aquele testemunho de Flávio Josefo é válido. Pelo menos em 80% dele. E Flávio Josefo diz assim, é a parte que está grifada aqui, ó. Por esse tempo surgiu Jesus, genestai, em grego, que o Josefo escreveu em grego. Até um manuscrito, que uma vez alguém colocou na internet, mas foi cristão que copiou. Até o manuscrito de Flávio Josefo, do árabe, contém essa parte. Ele fala, por esse tempo surgiu Jesus, homem sábio. Era feitor de obras extraordinárias. E quando fala obras extraordinárias, erga, megalê, em grego, dá a entender que ele fazia milagres. E Josefo continua dizendo, esse homem morreu por acusação de nossos líderes, foi sepultado, e aqueles que o seguiram não cessaram de dizer que passados 3 dias, ele apareceu vivo. E até hoje os seguidores dele ainda existem e são chamados de cristãos.
nem Tácito nem José eram seguidores de Jesus. Eu podia citar também Suetônio, que menciona Cristo. Eu podia citar Plínio. Aqui está o texto de... Aí ele diz mais ainda, os profetas de Deus tinham respeito por ele. Um outro texto também de Flávio Joséfo menciona Tiago, irmão de Jesus, que foi morto também na época de Albinos. Está vendo Albino? Outra comprovação arqueológica que Jesus é real. No final do primeiro século, início do segundo, então bem antigo, foi feita em Palatino, na Itália. Palatino, você sabe que é onde ficavam os palácios. E ali, dentro de uma escola de crianças da elite, você sabe que até hoje a gente faz desenho de grafite em banheiro e tudo mais. Os meninos fizeram uma brincadeira lá, desenharam esse grafite aqui, ó. E o grafite mostra o quê? Um rapaz, aqui está o desenho que está aqui, é o que está no grafite, tá bem? Um rapaz em posição de adoração, aqui escrito em grego, Alexamenos Sebeteteon, que é um grego muito mal escrito, dá a entender que quem escreveu era um rapazinho que ainda estava sendo alfabetizado, então ele está escrevendo em grego, mas um grego matado, é como se eu escrevesse assim, corta cabelo-se. Você entendeu? Sebete, deveria ser sebeteion em grego, mas ele cometeu um erro ali. Sebete, teme, adora. Então está escrito que Alexamenos adora a Deus. E o Deus é o quê? É um cavalo ou um burro crucificado. E nós temos uma referência de Tertuliano que os pagãos debochavam de Cristo como sendo um burro que foi crucificado. Então você nota que no segundo século já havia gente que acreditava um Deus crucificado e que os outros debochavam, porque esse testemunho aqui não é do cristão, é de alguém debochando do cristão. Então a ideia de Jesus é antiga. E para resumir essa primeira parte aqui, provando que Jesus existiu, eu nem vou citar ninguém piedoso, não, vou citar 2 ateus. Eu vou recomendar 2 livros de ateus para vocês lerem. Estão em inglês. Esse livro aqui de Maurice Casey, Jesus, a evidência e o argumento, ou o misticismo, o mito do misticismo. E o outro, Jesus existiu, de Bart Ehrman. Bart Ehrman às vezes se declara meio agnóstico, às vezes ateu, mas os 2 não são crentes. São 2 autores céticos que defendem a historicidade de Jesus. Então você quer descobrir a história de Jesus ser verdadeira ou não? Não leia os crentes, leia os ateus. Agora, alguém pode falar comigo, tudo bem, Rodrigo, mostrou que Jesus existiu. Aquele silogismo que você colocou lá tá... Mas tem um detalhe. Quem me garante que o Jesus que existiu é o mesmo que a Bíblia descreve? Você ontem falou do Geschichte e Historisch, histórico e historial. Quem me garante que Jesus realmente é aquele que você tem nos evangelhos? Boa pergunta. John Dominic Crossan é um opositor disso. Ele é um dos líderes dos que questionam os evangelhos. E olha o que é a argumentação dele, por exemplo, nesse livro, Uma Biografia Revolucionária de Jesus. Ele fala assim: os evangelhos são interpretações e não biografias de Jesus. Os evangelhos canônicos são coletâneas planejadas com fins doutrinários de propaganda a fim de atrair fiéis. Sendo assim, é difícil extrair deles um perfil histórico de Jesus. Eu já tive a oportunidade de participar de evento onde John Dominic estava palestrando, eu também estava palestrando. E é interessante que a minha palestra foi na contramão da dele, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. No ano seguinte, não me chamaram mais para dar a palestra, porque ele era a estrela da palestra, né? E acho que eles não gostaram muito de eu, na palestra, ter refutado John Dominic Crossan. Eu vou mostrar para vocês o que H.G. Wells, que também era ateu, escreveu. Esse livro dele é muito interessante sobre história universal. Ele fala assim, olha, ele não era cristão, H.G. Wells.
Todos os 4 escritores dos evangelhos estão de acordo no que diz respeito a fornecer-nos um quadro de uma personalidade bem definida, obrigando-nos a dizer que esse homem realmente existiu. Eles transmitem a convicção da realidade, acreditavam realmente em sua ressurreição. A despeito das adições miraculosas e inacreditáveis, somos obrigados a admitir, era realmente um homem. Esta parte da história não pode ter sido inventada. Ou seja, até os ateus admitem que Jesus existiu. Stuart Mill, que também era descrente, e sabe que o método crítico, o método científico passa pelo método Stuart Mill. Stuart Mill mesmo admitiu, somente um homem, o próprio Jesus é a prova da sua existência. É um cético dizendo isso. Olha o que ele falou. Vocês estão percebendo que eu estou apresentando autores? Não estou apresentando aqui Michelson Borges, Naor Neves, Matusalém. Eu estou apresentando pessoas descrentes, que estão sendo honestos em admitir essas coisas. E olha o que ele fala ali, o Stuart Mill. O próprio Jesus já é a prova da existência dele. Por quê? Se Cristo não existisse, nem nós, nem seus discípulos, teríamos condições de inventar alguém tão fantástico assim. E é fato, C.S. Lewis também, que era ateu, depois deixou de ser, argumentou, os discípulos de Jesus eram camponeses, eram pescadores. Eles não teriam competência para criar alguém como Jesus. Nem alguém da estirpe de Ariano Suassuna, para homenagear a Paraíba, teria condições intelectuais de criar uma personagem como Jesus de Nazaré. Ele é grande demais. Seria preciso alguém maior do que Jesus para inventar Jesus, porque a causa será sempre maior que o efeito dela. Ou seja, para fazer a Mona Lisa tinha que ser alguém maior do que a Mona Lisa, um Da Vinci. Então, se Jesus foi inventado, eu quero descobrir quem inventou Jesus, que eu vou adorar esse homem. Entenderam a questão? Mas vamos mais. Tudo bem, Rodrigo, tudo isso aí está dizendo que Jesus existiu, mas a minha pergunta é diferente. Os evangelhos são reais na descrição de Jesus? Ou o máximo que eu posso dizer é que ele existiu e os evangelhos mitologizaram a coisa, exageraram, como marqueteiros de político que mudam a fisionomia da pessoa. Não completem meu pensamento, por favor. Você sabe que, eu estou falando aqui de marqueteiro, mas é isso, o que o marqueteiro faz? Até o óculos do sujeito ele muda. Eu lembro quando o Maluf, como arqueólogo, vou falar do passado. Eu lembro uma vez que o Maluf estava candidato a alguma coisa em São Paulo lá, e eles mostrando o marqueteiro, que eles mudaram o óculos do Maluf, porque ele tinha um óculos, quem olhar as fotos antigas, era um óculos de grau forte, e ele ficava com um olhão assim, dava medo. Eles tiraram e colocaram um óculos mais fininho. Você entendeu? Rodrigo Silva na Novo Tempo é diferente de ao vivo. Eles mudam, põe maquiagem. Eu espero não escandalizar os mais conservadores, né? Mas eu uso maquiagem para fazer o programa no teu t-shirt. E não ri não, que se o senhor faz lá, vou usar também, viu, pastor? Então a pergunta que eu estou fazendo aqui, está ficando claro para vocês a lógica do meu pensamento? A minha pergunta é, os evangelhos são uma descrição real do homem Jesus ou são uma Photoshop? Uma maquiagem? Primeiro, para eu responder isso, eu tenho 2 caminhos. Um acadêmico e um não acadêmico. O não acadêmico é partir do preconceito e do anacronismo de julgar o passado pelo presente. Falou o seguinte, não, os evangelhos são mitos, é lógico. Você acha que um camarada que andou sobre as águas, multiplicou... Isso aí enfeitaram o pavão, ele não era isso tudo. Não é assim que se faz uma pesquisa acadêmica. Isso é preconceito. Para eu classificar os evangelhos como mito, eu tenho que primeiro conhecer o que era mito no passado. Ler em fonte primária, quem faz TCC, dissertação, tese, sabe o que estou falando. Fonte primária, analisar, e quando fala fonte primária, analisar inclusive nas línguas originais. Quando eu estava fazendo meu mestrado, eu lembro que eu cheguei lá nos jesuítas lá e comecei a fazer um monte de citação de Santo Irineu de Lyon do inglês. A minha orientadora falou, que porcaria é essa aqui? Eu falei, não, que eu peguei lá dentro nas Nicene Fathers, não. Irineu escreveu em que língua? Eu falei, em grego e algumas partes estão em latim, então você vai citar em grego e latim. Fontes primárias. Então o que você tem que fazer é o seguinte, pegue primeiro os mitos do passado. Greco-romanos, por exemplo, que estão mais contemporâneos de Jesus, e veja as características desses mitos.
Depois que você selecionar as características de uma literatura mitológica do passado, aí você pega os evangelhos e coloca do lado. Se ele tiver as mesmas caricaturas, eu posso classificá-lo como mito. Se não tiver, não. Se tiver alguém da área de literatura, sabe que eu estou falando a verdade. Como é que você vai classificar alguma coisa como poesia, como prosa, como conto, como romance? A gente que é leigo vai pensar que é tudo a mesma coisa. Romance e conto não é a mesma coisa. Lenda e mito não é a mesma coisa. Entenderam? Então o que eu noto? Resumindo assim, para não ficar muito cansativo para vocês e entrar no horário dos meus colegas, os mitos clássicos da humanidade. As lendas clássicas antigas, lendas e mitos, estou colocando os dois aqui, quando transformadas em literaturas, são todas sem exceção. O mito é quando a lenda adquire categoria de literatura, tá certo? Deixa de ser apenas oralidade e passa a ser uma literatura, e ela se transforma em mito. Só para explicar isso aqui. As lendas clássicas antigas, quando transformadas em literatura, são todas, sem exceção, vou repetir, sem exceção, muito bem elaboradas, exageradas e embelezadas, especialmente quando se trata de uma biografia mitológica. Os diálogos são bem elaborados. Agora, quando eu vou nos evangelhos, falta aos evangelhos os elementos artísticos importantes. A maior parte da vida de Cristo não é coberta pelos seus relatos, algo inadmissível para um conto biográfico em termos imaginativos. A redação dos evangelhos é desajeitada, se comparado aos diálogos de Platão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma das provas maiores que os evangelhos não eram mitologia é que as mitologias gastam grande parte do tempo descrevendo a infância e juventude do herói. Pega a história de Perseu, pega a história de Hércules, já mostra Hércules no bercinho lá esmagando as serpentes que Hera mandou para engoli-lo. Pega até os contos, eu não sei, igual eu estou sendo eu acredito que até os contos indígenas aqui, alguma coisa assim, eles dão muita ênfase à juventude da pessoa. Aquiles, como é que a mãe... E os evangelhos faltam justamente que parte? A infância e a juventude de Jesus. Tanto é que os escritores cristãos de Alexandria, quando queriam tornar o evangelho mais aceitável aos pagãos, o que eles criaram? Evangelhos apócrifos. E qual que é o cerne dos evangelhos apócrifos? Infância e juventude de Jesus. Perceberam? Que era justamente o que estava faltando. Os diálogos são desajeitados. Outra questão, catábase e anábase. Isso são elementos que contam aqueles que voltaram do mundo dos mortos. Eu fiz uma comparação com vários deles. Você tem o épico do Gilgamesh, Osíris. Você tem Osíris tanto na versão egípcia como na versão greco-romana. Você tem Enoque apócrifo, Orfeu, Hércules, Enéas, Ulisses. Todos esses conseguiram ir ao mundo dos mortos e voltaram de lá. E o que aconteceu com Jesus? Ele foi ao mundo dos mortos e voltou de lá. Aí a pessoa, tá vendo, é mito. Calma. Vamos pegar os mitos daqueles que voltaram do mundo dos mortos, porque a acusação é que os evangelhos são uma novela e uma propaganda. Propaganda se faz para quê? Atrair clientes, seguidores, simpatizantes. Por que você enfeita lá a sua página do Facebook? Por que você coloca uma capinha no vídeo do YouTube? Porque você quer atrair simpatizantes. Que se colocar assim, olha, aqui na página Michelson Borges vai sortear um livro, os que escreverem derem mais like, você está querendo atrair seguidores. Isso é o efeito da propaganda. Então eu quero saber se os evangelhos têm esse elemento da propaganda, de atrair pessoas, que é a acusação dos críticos. Quando eu comparo as histórias de Anábase, da volta do mundo dos mortos, com Jesus, é completamente paradoxal. A ênfase maior que todos esses que eu citei para vocês, Enéas, Ulisses, Hércules, Orfeu, etc., dão, é como é que é difícil o regresso do mundo dos mortos. Eles contam em detalhes como é a vida pós-morte. Como é que a pessoa foi lá,
como é que ela viu os outros mortos, com quem ela conversou, com quem ela abre para mim, por favor, alguém aqui. Com quem ela conversou, com quem ela dialogou e principalmente como era difícil a volta do mundo dos mortos. Você vê lá Euristeu lutando contra Cérbero, o cão do inferno, para poder voltar. Ou seja, todas essas questões são muito bem exploradas nesses livros. Se os evangelhos quisessem criar uma história de Jesus voltando dos mortos para atrair pessoas, que modelo eles deveriam seguir? Enquanto eu bebo água, vocês respondem. Que modelo deveria seguir? O pagão. Agora digam para mim, como é que a volta de Jesus dos mundos mortos é descrita? De maneira completamente lacônica, resumida, quase sem graça. Com todo respeito, do ponto de vista literário, quase sem graça. Um grego que lesse a ressurreição de Jesus não ia se interessar por aquilo. Deveria ser uma coisa mais bem elaborada. Deveria mostrar Jesus lutando contra um dragão no inferno e dando nó na cabeça da serpente e batalhando e tirando uma espada e tudo mais e combatendo e tudo e voltando. Não tem nada disso. Só fala dele na tumba e voltando. E a volta dele não é nada gloriosa. Maria Madalena até confunde com o jardineiro. Tomé pede para colocar o dedo nas feridas dele, ou seja, esquece fé, mas esquece também preconceito ateu. Vamos analisar agora cientificamente a coisa. Quando eu analiso a literatura de Anábase com a ressurreição é sui generis. Tanto é que tem ateus que admitem. Quem escreveu a ressurreição de Jesus acreditou que realmente ele ressuscitou. Não é uma coisa que realmente criaram. Outra coisa que me chama a atenção, o escândalo de Jesus. O Jesus da Bíblia não é um Jesus midiático. Ele não é um Jesus para atrair. 1 Coríntios capítulo 1, verso 23 diz: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E é mesmo, por exemplo, olha o que Sófocles dizia: uma vida de honra ou uma morte coroada pela fama, esta é a ambição de todos os homens nobres. E isso realmente você vê na morte, no banquete, descrevendo a morte de Sócrates. Sócrates morre com honra. Sócrates morre com honra. Ele não tem medo da morte. Já leram lá o Fédon? Ele fala assim, olha, vamos embora, porque essa choradeira, por isso que eu tirei as mulheres daqui. E antes de morrer, fala assim, olha, devemos um galo a Esculápio, paga-o. Fez piada ainda. Aquela sim foi uma morte mitológica. Porque qualquer pessoa em sã consciência sabe que na hora de morrer você fica com medo. E a morte de Jesus? Ele pede ao Pai para afastar dele aquele cálice. Ele não aguenta carregar a cruz. Ele na cruz implora, tenho sede. Eles dão vinagre. Posso explicar essa questão do vinagre para vocês? Eu já escavei banho público romano. E os banhos públicos romanos têm uma coisa que toda vez que fala de necessidade fisiológica, de essas coisas, é motivo de piada aqui para a gente no Brasil, até ou constrangimento ou piada. Mas o que eu vou falar aqui é sério. Os homens sentavam um do lado do outro para fazer suas necessidades. Então era como você estar aqui batendo papo com o outro, que o banheiro era um lugar público para até conversar. E qual era o papel higiênico que eles usavam? Uma esponja do mar, que você enfiava num caniço, e a água passava aqui nos pés dele, uma corrente d'água assim. Ele pegava aquela esponja, molhava ali, se limpava, depois colocava a esponja dentro de uma bacia com azeite, com vinagre, para desinfetar, de modo que o outro possa usar. E quando Jesus estava na cruz do Calvário, que ele falou, tenho sede, um dos soldados, provavelmente movido de íntima compaixão, desejar a todas as nações, diz que o soldado estava com compaixão. Quando viu que ele estava assim, sofrendo demais, no desespero, o que o soldado fez? Pegou uma esponja, embebida num vinagre, e levou até a boca de Jesus. Fez a associação? Ele levou à boca de Jesus um papel higiênico tirado de latrina. Isso não é uma descrição gloriosa de uma morte. Se a morte de Jesus foi uma propaganda, os evangelhos pisaram na bola, porque eles escreveram que não deveria, eles não trocaram o óculos do Maluf.
fazendo a minha comparação. Vou mais. Od profanum vulgus et artio. Eu odeio o povão, traduzindo linguagem de hoje. Eu odeio o povão e os mantenho longe de mim. Era uma canção de Horácio. E Jesus vivia cercado de publicanos e pecadores. Teógones dizia, se um médico recebesse dos deuses o poder de curar as doenças e trazer a cura a todos os vícios da humanidade, a sua recompensa seria realmente uma grande riqueza. Mas ele nunca devia fazer isto tentando transformar um vilão num homem justo. E o que Jesus fez? Transformou Zaqueu num homem justo. Outro detalhe, Aristóteles dizia, nunca fique junto dos homens ímpios. Viva apenas com os virtuosos. E Jesus estava com um bando de pessoas. Ou seja, quando eu pego tudo isso aqui, também tem outra parte de Aristóteles que fala que... tá aqui, ó, tá embaixo. Esse aqui é de Aristóteles também. Somente alguém com mentalidade de escravo, slavish, somente alguém com mentalidade de escravo poderia suportar um insulto e ensinar os seus companheiros a fazer o mesmo. E Jesus falou, se alguém te bater numa face, oferece outra. Ou seja, quando eu comparo os evangelhos com tudo o que havia de midiático, de propaganda no passado e mitológico, não bate. O estilo da literatura não procede. Outro argumento que eu tenho, a distância entre o relato e o fato. Um mito, para se consolidar como mito, tem que demorar de 70 a 100 anos. Tem que passar mais de 2 gerações. Por quê? Tem que dar tempo de morrer a primeira geração das testemunhas oculares para que o mito não seja refutado. Porque é óbvio, não tem mais ninguém vivo para ver. Isso é prático. Não existe nenhum mito criado 10, 15 ou 20 anos depois do evento. Então, quando chegou e falou assim, eu não acredito nos evangelhos, mentira, porque isso foi escrito 20 anos depois da morte de Jesus... Mas 20 anos não é tempo suficiente para criar um mito. Porque ainda existe muita gente viva que pode desmentir aquilo. E os evangelhos estão muito próximos da fonte. Mesmo os críticos que colocam uma data tardia para os evangelhos, colocam Mateus depois do ano 75, Marcos depois do ano 65, Lucas ano 80 e João, o único que eu concordo, anos 90, ainda está um tempo muito curto entre o evento e a narrativa dele. E eu, particularmente, tenho elementos literários para dizer que o evangelho de Mateus é anterior ao ano 70, eu coloco Mateus no ano 60, eu coloco Marcos no ano 50, 52 mais ou menos, e Lucas também mais ou menos no ano 60, 62, por aí. E tem mais um detalhe que os críticos esquecem. Os evangelhos não são necessariamente a fonte primária, porque eles também são baseados em documentos anteriores. Os evangelhos são uma tese. Quando você faz a tese, você cita ali na tese, seja autor, data ou rodapé, você cita na tese livros e fontes que foram produzidas quando? Antes da tese. Então, na verdade, a minha tese ela é inédita na junção daquele conhecimento, mas eu me baseio em coisas e ditos e conclusões que já existiam antes da minha tese. Em outras palavras, a tradição histórica de Jesus é anterior aos evangelhos. Se eu falei que eu preciso de uma margem de 50 a 100 anos, 70 a 100 anos para criar um mito, e os evangelhos estão apenas 20, 30 anos depois, e antes deles ainda tem uma tradição que os formou, então essa tradição está muito perto da fonte apostólica ali para dizer que era um mito. Aqui também tem outras questões que eu falo. Inclusive, eu vou comprovar para vocês uma questão dos ditos de Jesus. Falando dos ditos de Jesus, não havia gravador na época. Alguém, se não assistir o vídeo, consegue reproduzir palavra por palavra o que foi dito na palestra do Michel sobre sexta-feira à noite? E vocês estavam aqui, não estavam? Você consegue reproduzir palavra por palavra? Então agora de novo vou fazer o papel do cético. Como é que os evangelhos escritos anos depois da morte de Jesus podiam reproduzir palavra por palavra que ele dissesse, se não tinha gravador, não tinha nada? Hã? Posso falar aqui de público? A resposta dele não me convence, o Espírito Santo. Não convence. Lembra que eu tenho que pensar com a cabeça do outro.
É a mesma coisa de um muçulmano falar comigo que Maomé foi assunto ao céu numa jumenta, porque eles têm essa tradição lá de Jerusalém. E eu falei, isso é impossível, jumenta até o céu. Eu falo assim, foi o anjo Gabriel. O anjo Gabriel que levou a jumenta de Maomé. Então esse argumento eu não posso usar. Ele é muito piedoso. Hã? Academicamente não. E mesmo para nós temos que ter a sinceridade de ver assim, tá, vem cá, esse argumento que eu estou usando, ele me convenceria se eu não estivesse acostumado a pensar assim? Você tem que fazer essa pergunta também. Esse argumento que eu estou usando, ele me convenceria se eu não estivesse acostumado a pensar assim? Eu gostaria de coentro se não fosse nordestino? Agora eu mexi na ferida, né? Eu vou confessar para vocês, gente, eu amo o Nordeste. Eu passei 4 anos no IAN, nós passamos lá. Lembro de muita saudade. A gente tem que tirar uma foto para botar no grupo do IAN. Eu até falei com o pastor ontem, viu? Agora, o coentro. Desculpem-me. Piqui em Goiás. Não, Goiás é pior. Você pode falar mal da mãe do sujeito, você pode xingar o pai dele, você pode bater na esposa dele, na frente dele, que ele te perdoa. Mas não fala mal do piqui, não, que você... Você falou mal do piqui... Eu não sei se é verdade, não, mas reza a lenda que quando um pastor vem trabalhar na associação aqui do pastor Jário, ele pergunta assim, tá bom, você gosta de piqui? Dependendo da resposta... Exatamente. Bom, mas deixando o coentro de lado, vocês entenderam Por isso que eu falei, esse argumento me convenceria, então nós temos que tomar o cuidado também de não achar o seguinte, é aquilo que eu falei, o seu programa é muito bom para quem não crê, não, mesmo para mim. Eu tenho que ter certeza se o que eu estou acreditando é uma fé sólida ou estou acostumado a pensar assim. Aí está mexendo comigo, que eu sou mineiro. Mas você gosta de pão de queijo, você está brincando, né? É claro que gosta. Vocês entenderam a questão, gente? Eu tenho que tomar cuidado para não ser como aquele hindu que uma vez estava reverenciando as águas do rio Ganges, mergulhando lá no rio Ganges, e um amigo chegou para ele e falou assim, rapaz, não mergulha não, que você tem imundo essa água. Ele, não, esse rio é sagrado, ele vem desde daqui a pouco eu vou lembrar o nome no Himalaia, sim, mas eu quero dizer o nome da divindade que eles acham. Shiva ou Brahma, acho que agora estou em dúvida se é Shiva ou Brahma. Mas tudo bem, vem lá de algum deus lá, e ele é sagrado, por isso que eu mergulho aqui, eu mergulho. Aí o amigo pegou algumas gotas do rio, colocou no microscópio e mostrou para ele. Quando ele viu as águas completamente poluídas, ele quebrou o microscópio e continuou mergulhando. Pela fé. Pela fé. Então cuidado pela fé. Vamos fazer a pergunta nua e crua. Como é que eles poderiam reproduzir as palavras de Jesus anos depois? E mesmo que eu coloque pelo Espírito Santo é meio complicado, porque eu não acredito em teoria do ditado. Deus não ditou a Bíblia. Se Deus ditasse a Bíblia, tinha um tom só do início ao fim. A Bíblia tem uma harmonia filosófica, histórica, doutrinária, mas você vê ali o jeito de Paulo escrever é diferente de Isaías, é diferente, cada um tem o seu estilo de escrever. Como é que eu posso resolver isso? Ipsima verba é quando você tem as palavras que a pessoa... O conteúdo do que a pessoa disse, mas não as palavras exatas. Ipsina vox é quando você reproduz assim, ipsis literis. Ele disse isso aqui, tá bom? O que me chama a atenção nos evangelhos é que não menos que 604 vezes eu encontro expressões como Jesus disse e respondeu dizendo. Seriam essas palavras exatas? Eu vou... colocar um argumento para vocês que provavelmente sim. Por quê? A primeira coisa que me chama a atenção é que quando eu analiso os evangelhos não foram escritos em hebraico nem aramaico. Todos os indícios até hoje comprovam que os 4 evangelhos foram escritos em grego. Apesar de alguns aí insistirem que Mateus foi escrito em aramaico, mas a academia já mostrou que foi em grego. Porém, contudo, entretanto, todavia, existem algumas partes, e curiosamente partes dos ditos de Jesus, que só fazem sentido gramatical quando você as traduz de volta para o aramaico. Que no grego está torto. Eu vou explicar de uma maneira assim laica que todo mundo possa entender. Alguém já morou nos Estados Unidos aqui? Você. Você já... Como é que é o seu nome ali? Não sei ficar com vergonha, não. Hã? Maria Elisa.
Você conviveu com brasileiros que estão há muitos anos nos Estados Unidos? Foi mais americano? Ah, tá. Então não sei se vai valer muito o meu exemplo com você. É porque geralmente eu vejo os brasileiros que passaram muito tempo na América e eles costumam falar algumas coisas de um modo como nós não falamos no Brasil. Por exemplo, eu vou chamar agora lá para minha mãe para ver se ela está em casa. Eu vou parquear o carro. Desculpem, gente, eu não posso ficar que eu tenho um apontamento daqui a pouco. A gente não fala assim em português. Mas quando eles estão falando assim, eu tenho um apontamento, eu vou chamar para minha mãe, quem sabe inglês percebe que, embora ele esteja falando em português, ele está com uma estrutura gramatical na cabeça de qual? Inglês. I'm gonna call to my mother. I'm gonna call. Eu vou chamar para minha mãe, mas a gente não fala assim em português, eu falo, eu vou ligar. Mas você não fala inglês, eu vou ligar. Eu vou chamar. E ele está tanto com o inglês na cabeça que na hora dele verbalizar em português, ele fala em português, mas com uma estrutura mental inglesa, americana. Ficou claro isso para vocês? Tem muitas passagens dos evangelhos que estão mais ou menos como assim, eu vou chamar para minha mãe, eu tenho um apontamento. Que quando você traduz de volta para o aramaico, faz sentido. Dá a entender que o autor, ele fez uma tradução quase que ao pé da letra de alguma fonte aramaica que ele tinha. Então eu sou obrigado a entender que tinha uma fonte aramaica que os evangelhos usavam. E como é que funcionava essa fonte aramaica? Quando você estuda o estilo literário do passado, greco-romano, você aprende uma coisa. Muitas pessoas, professores, estadistas, eles tinham o costume de trazer consigo sempre um amanuense, ou um escriba, ou um secretário, que anotava com... Sabe o que é taquigrafia? Taquigrafia é quando você consegue anotar com símbolos num pedaço de papel o que o outro está falando, a velocidade que ele fala. E vai anotando com símbolo. Depois você consegue reproduzir palavra por palavra. Antes da invenção das mídias de gravação, isso era ótimo. Então, por exemplo, como é que eles faziam? Estão vendo essa lápide romana aqui? Isso aqui era de um desses taquígrafos. Ele está com um caderno na mão que é feito de madeira. Estão vendo ali? O notarium, por exemplo, eu até citei ali, o Plínio Velho levava consigo um notarium. Cícero tinha com ele também, César tinha vários secretários que anotavam os discursos dele. Orígenes tinha 7 copistas ao lado dele. E o notarium, ou copista, ele pegava aquela tabuleta de madeira. Aqui eu tenho até um desenho também de Pompeia, que você tem aqui, olha, o papiro, o estilos, que é a caneta, uma tinta, e aqui é aquele cadernozinho em forma de madeira. Como é que ele funcionava? Aqui eu tenho uma réplica. E tem um sujeito, que isso aqui não é um tablet, não é um MacBook, não. Isso aqui é um vaso romano, mostrando que na Grécia eles já tinham esse costume. Eles pegavam a madeira, cobriam de cera. Cobriam de cera. E na cera, ele ia com aqueles estilos, fazendo os riscos dos desenhos à medida que você falava. Depois ele transcrevia aquilo para o papel e você tinha imortalizado o discurso da pessoa. E os judeus? Você falou do mundo greco-romano, mas os judeus usavam esses secretários? Sim. Os textos rabínicos partiam do pressuposto que os escribas, chamados de soferim, podiam ser encontrados em cada vila. Aliás, esse é um livro muito interessante, Textos Escribas e o Poder Romano. As fontes do Talmud dizem, por exemplo, que um homem que fosse rabi, ele não deveria morar numa cidade que não tivesse um escriba. E alguém pode falar, tá, Rodrigo, mas um escriba devia cobrar muito dinheiro para poder fazer isso. Jesus era pobre. Aí que está a questão. A profissão de escriba tinha que ser uma profissão mal remunerada. Um escriba não podia ganhar muito. Era uma questão de honra. Ele era quase um escravo. Porque ele tinha que facilitar a transmissão do conhecimento. Então Jesus poderia ter um escriba com ele, sim. Oi? Olha, eu acho que já vem desde o passado, viu? Bem-vindo ao clube. Aí vocês entendem por que quando na internet... Aí você entende por que ser professor realmente é um ofício. Jesus era chamado na Bíblia de didáscalos, professor, mas não de jogador de futebol. Aí vocês entendem que quando na internet eu falei, viva que o Brasil perdeu a Copa, eu ganhei tanta paulada.
Tem tanta paulada, mas é lógico que eu tomo paulada, desculpa, eu falo, não tenho medo de falar não. Enquanto o Brasil ficar colocando como modelo dos jovens Neymar, esse não é um país que vai para frente. Sinceramente, não. Jogar bola bem não faz do sujeito salvador da prata coisa nenhuma. Entendeu? Porque ser bom naquilo ali, corrida de cavalo também, tem uns cavalos que correm muito bem, nem por isso eu vou fazer do cavalo meu modelo. Jogar bem, joga bem. Tudo bem, beleza, joga bem, vão lá, o Brasil vibra, papapá. Agora dá milhões de dólares para um camarada jogar bem e tudo mais. Nós estamos tendo uma inversão de valores tremenda e ficar orgulhoso por causa disso. A minha pior angústia, gente, eu conheço quase 30 países, é sempre quando chega, Brasil, futebol, Neymar. Essa semana eu vou dar aula na universidade, a Universidade Hebraica, onde vou dar aula essa semana. Ela deve ser comparada ao campus aqui. Não estou ofendendo a UFBA. O que eu vou falar vale para a USP, onde eu estudei, vale para a UFMG, para todos. A Universidade Hebraica de Montes Copos, ela não deve, o campus dela não dá 10% do que vocês têm aqui. Não dá 10%. E só dali já saíram uns 15 prêmios Nobel. E Israel também não foi para a Copa do Mundo. Bom, vamos continuar aqui. E antes que alguém fale, mas assim, você está falando aí, a Alemanha é primeiro mundo e foi para a Copa do Mundo. Tudo bem, meu amigo. O problema não é isso, é que a Alemanha investe no futebol, mas não é só no futebol. Não é só nos estádios. E mesmo assim os jogadores dele foram em classe econômica, você entendeu? Não foi em primeira classe com o avião fretado. Desculpa esse desabafo, mas todo acadêmico fica chateado quando vê um Brasil assim, se morrendo por causa dos esportes e na hora de investir na educação não tem. Aí o Museu do Rio de Janeiro pega fogo lá porque o que gasta em Brasília lá por dia é muito mais do que o Museu do Rio de Janeiro tinha por ano de acervo. Então, desculpe-me, eu nesse aspecto, eu sou muito chateado mesmo. Sou muito chateado, não escondo. Infelizmente, vamos lá. Vamos ver algumas informações bíblicas que eles usavam escribas, ou soferim. Você tem o Talmud, falando do rabino Gamaliel, que usava um que o auxiliava. Josefo usou escriba. Bar Korba, nas cartas dele, em Raval Rever, até traz o nome dos escribas. Até Paulo usou escriba. Até Paulo. Se você olhar a carta de Paulo aos Romanos, no finalzinho da carta, assim, eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo. Em outras partes, Paulo falou assim, essa aqui eu escrevi de punho próprio. Então era comum as pessoas usarem esses escribas. O sentido original de escriba era uma pessoa que sabe escrever ou contar. Um homem instruído, como falei, era proibido de morar em um lugar onde não houvesse um escriba. Mas tudo bem, Rodrigo, tem alguma evidência que Jesus pudesse ter usado um escriba? Eu tenho duas aqui. Em primeiro lugar, alguns ditos de Cristo nos evangelhos, como eu falei com vocês, parecem que foram realmente citações livres. Outros, falei que só fazem sentido se retraduzir para o aramaico. Então eu tenho nos evangelhos ipsima verba. O que é ipsima verba? O conteúdo do dito de Jesus. E tem também ipsima vox, as palavras exatas que ele usou. Eu tenho as duas coisas nos evangelhos. E vou dar mais um argumento para vocês, que isso que eu estou falando procede. Papias, que viveu no 2º século e foi discípulo do apóstolo João, Papias escreveu o seguinte: Mateus reuniu em forma ordenada, na língua hebraica, as sentenças de Jesus, e cada um as interpretou conforme a sua capacidade. É esse texto de Papias que muitos entendem que Mateus foi escrito em aramaico, mas não foi isso. Papias está falando que Mateus reuniu o quê? Os ditos de Jesus. O que Jesus falou. Então, quando Mateus foi compor o evangelho dele, já havia, a gente tem até uma expressão em alemão para isso, que é a fonte que é o documento Quell. Tem uns certos exageros aí da fonte que, mas eu acredito que ela procede, que reunia os ditos de Jesus. Eu tenho essa informação. E vou mais além. O modo como os evangelhos estão narrados é semelhante ao... lembra que eu falei de fazer a comparação? Quando eu comparo os evangelhos com o mito, não batem. Mas quando eu comparo os evangelhos com historiadores do passado, como Tucídides, como Xenofonte, aí eles são iguaizinhos.
Então, quando alguém fala, os evangelhos não são a biografia de Jesus, porque não foram escritos com o estilo de uma biografia moderna. Claro, mas ninguém no passado escreveu como historiador moderno. Mas quando você vê como os historiadores do passado escreviam história, aí os evangelhos batem. Ficou claro isso para vocês? Mas eu vou mais além. Aqui está o prólogo de Lucas, e eu coloquei a forma grega ali pelo seguinte, para você ver como é que Lucas trabalha os elementos básicos de uma pesquisa bem elaborada. Lucas fala assim, ó, empendoper poloi, né, havendo muitos, né, e ele coloca assim, ó, epeheresan, anatatsastai, que tomaram a mão compor, essa expressão no grego, que acho que está assim, uma narração coordenada, eles traduziram em português como narração coordenada, no grego está, tomaram a mão compor. Essa expressão tomaram a mão compor remete que ele trabalhava com fontes escritas anteriores a ele e que remetiam até a Cristo. E ele fala, ó, diegsin, uma narrativa, periton, aí ele fala, perplerexomenon enhemin pragmaton, uma coisa que nos permite assegurar aquilo que enhemin, o que entre nós, pragmaton, ocorreu. As coisas que entre nós ocorreram, está no plural. E ele falou, katos, e as coisas das quais foram, ele fala lá, desde o princípio, arris, autoptai, aqueles que foram testemunhas. Ele não usa aqui a palavra para testemunha, a palavra mais martireus, que é testemunho no sentido espiritual. Ali ele usa testemunha no sentido jurídico. Por isso que eles traduziram testemunhas oculares. Vocês entenderam? Lucas fala que ele usou fontes escritas e depoimentos de testemunhas oculares. E ele coloca assim, ó, daqueles que se tornaram hiperetai gegomenoi tu logu. Aqueles que se tornaram ministros da palavra. Só que essa palavra, hiperetai, que eles traduzem por ministros, é servo da palavra. Servo da palavra é o nome que se dá para aquele escriba, soferim, que escrevia as palavras em forma de taquigrafia quando alguém estava dizendo. Não sei se ficou confuso para vocês. Mas o que eu quero dizer é que no início do Evangelho de Lucas, ele fala que escreveu o texto dele baseado em quê? Depoimentos de testemunhas oculares, documentos escritos que já havia, produzidos por aqueles que foram, me mostra o tempo aí, tá? Ministros da palavra. Ou seja, aqueles que copiaram o que Jesus falou. Então o que eu estou percebendo até agora mostrando para vocês? Os evangelhos não têm característica de ser uma biografia mitológica. Eles têm mais características de ser uma história real. Segundo, os próprios ateus admitem que Jesus existiu. Quarto, Lucas escreve baseando-se em fontes primárias. Mais um elemento que eu não mencionei. Tem algum advogado ou pessoa da área do direito aqui? Não tem problema. 2, 3. Deixa eu contar para vocês uma coisa. 4, 5. Opa! Vou contar para vocês uma coisa. O Evangelho de Lucas foi escrito como uma peça jurídica. Sabiam disso? Uma das características de produzir uma peça jurídica nos tempos romanos era o seguinte. Você, quando ia defender um cliente, você pegava, por exemplo, vamos supor que eu quero pegar aqui, fale alguém bem marcante aqui da cidade de Vitória da Conquista. Glauber Rocha? Tá bom, cineasta. O cineasta. Vamos supor que um rapaz está tentando fazer algumas coisas aí de teatro e tudo mais. E aí vocês estão levantando um processo contra esse rapaz, porque ele estava usando o teatro, estão querendo acabar com a turnê dele, alguma coisa assim. E eu sou advogado de defesa dele, pensando nos tempos romanos. Aí eu começaria minha defesa contando a história de Glauber Rocha. Pois é, Glauber Rocha foi um homem que pensou assim, assim, assim,
assim, ensinou isso, 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 isso. E foi injustiçado. Vitória da Conquista não reconheceu, na época que Glauber Rocha existiu, o gênio que ele era do cinema. Ele não foi tão valorizado. Valorizado depois da morte dele, mas na época não valorizaram. E faço toda aquela defesa à figura de Glauber Rocha. Num segundo momento, eu falo assim, pois é, esse rapaz que vocês estão condenando, eu vou contar a história dele. Ele segue isso, isso e isso e isso, porque ele é discípulo de Glauber Rocha. Ele reproduz o pensamento vivo de Glauber Rocha. Se vocês condenarem esse rapaz, vocês estão de novo menosprezando Glauber Rocha. Vocês querem cometer o erro por duas vezes? Entendeu como é que funcionava o julgamento? Você tem vidas paralelas de Plutarco que trabalha assim que era a defesa. E o que Lucas faz? Ele conta primeiro uma história de Jesus e como Jesus foi injustamente morto Só um minutinho que isso aqui eu vou pedir o pastor para atender para mim, por favor. É o Vander. Assistente literário. Obrigado. Então o que acontece? O Glauber Rocha, então ele começa a contar a história de Jesus. Tudo bem? Depois que ele mostra como Jesus foi injustiçado, ele escreve um segundo livro, Atos dos Apóstolos, que na verdade não é Atos dos Apóstolos, é Atos de Paulo. E ele mostra que Paulo era seguidor de Jesus. E como é que termina o livro de Atos dos Apóstolos? Paulo na prisão, aguardando o julgamento perante Roma. E não mostra o desfecho, o que aconteceu. Então o livro de Atos e o Evangelho foram levados por Lucas para Roma para participar da defesa do apóstolo Paulo. Então foi uma peça jurídica muito bem escrita, não foi novelinha não. E o próprio cano moratoriano do segundo ou terceiro século, ano 250, terceiro século, o cano moratoriano fala que Lucas era médico e também jurista, ou estudante de leis. E várias argumentações, estruturas, estilos que ele usa ali, são idênticos a uma peça jurídica do período romano. Então não é novelinha não. Ah, mas os evangelhos não têm uma autoria bem definida. Isso aí, quem fala, onde é que está escrito no Evangelho de Mateus que foi Mateus que escreveu Mateus? Isso aí foi a igreja que inventou depois. Não. Para começo de conversa, se a igreja quisesse inventar autores para os evangelhos, eles não iam colocar um obscuro Lucas. Eles iam colocar o Evangelho de Pedro. Eles iam colocar o Evangelho de Tiago, que era o líder. Então por que o nome dos evangelistas não aparece nos evangelhos? E como é que nós sabemos que foram eles que escreveram? Simples. Estão vendo aqui? Esse aqui é um quadro romano de uma mulher com o marido, ele segurando um papiro na mão, e ela aqui segurando uma caneta com aquela pranchetinha que eu falei com vocês. E aqui, vocês estão notando que o papiro dele tem uma etiquetazinha? Os livros na época não eram em forma de códex, caderno como temos hoje. Os livros eram enrolados. E o nome do autor e o título ficava numa tirinha do lado de fora. Aqui, ó. Estão vendo? E com o passar do tempo, o que é mais fácil se perder? A tirinha. Só que isso não era um problema para eles, que quando a mensagem já estava se consolidada, todo mundo sabia quem que era o autor. Por exemplo, se eu não preciso mais ter o nome de Ariano Suassuna no Alto da Compadecida para saber que ele é o autor, já caiu no conceito popular. Eu não preciso ter mais assim, os Sertões. Todo mundo já sabe quem é Euclides da Cunha. Mesmo que os Sertões perderem a capa, a folha de rosto, todo mundo sabe que é de Euclides da Cunha. Então os evangelhos originalmente teriam aquela tirinha com o nome do autor e o título, e depois acabou se perdendo, porque aquilo é a coisa mais fácil de se perder. E aí nós temos hoje. Isso aqui é algumas tirinhas recuperadas do passado, tá bom? E para terminar, algumas evidências externas de personagens que os evangelhos descrevem e que realmente a arqueologia comprovou que existiram. Pôncio Pilatos. Nós temos aqui uma pedra que confirma a existência de Pôncio Pilatos. Não só Pôncio Pilatos, fala assim, ó, aqui está escrito Tiberium Pôncio Pilatos, prefeito Iudeia. Ou seja, Pôncio Pilatos, prefeito da Judeia, e Tibério, que era o imperador de Roma na época de Cristo. Esse caixão aqui tem o nome Yosef ben Caifa, que é Caifás. Temos a comprovação da existência histórica de Caifás. Esse caixão é interessante porque ele traz um nome curioso. Eu estou correndo aqui porque o meu tempo já está esgotando. Na tampa desse ossuário, o caixão antigo,
você tem essas inscrições aqui, ó. Simão, Ale, que é um erro. Depois vem Alexandros, Simono. Ou seja, um Alexandre de Simão, filho de Simão. E aqui você tem o nome dele escrito aqui também, ó. Alexandros, em grego. E embaixo aqui você tem o nome dele escrito em aramaico. Alexandro Kerenet. Quando você vai na Bíblia, fala que quando Jesus foi crucificado, um homem carregou a cruz dele. Simão de Cirineu. E no Evangelho de Marcos fala que esse Simão Cirineu tinha um filho chamado Alexandre. Então provavelmente isso aqui é o ossuário de Alexandre, filho de Simão Cirineu, que carregou a cruz de Cristo. Também encontramos evidência da crucifixão, que alguém falava assim, um crucificado jamais poderia ser sepultado como Jesus foi, isso é mito. Encontraram em Givat HaMivtar, em Israel, em 69, um ossuário com o nome Yohanan ben Hagakol, e aqui ele tinha um prego de crucifixão no seu calcanhar, um crucificado que foi sepultado de maneira digna. Até também um desenho de uma mulher também que foi crucificada, depois isso aqui eu passo. Essa aqui já é uma peça que eu coloco dúvida, 50%, que é aquele caixão de Tiago, tá bom? Jacob, Bar, Yosef, Yuit e Yehoshua, que seria Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Que aí tem aquela dúvida, será que seria o Tiago, irmão de Jesus mesmo ou não? Isso aqui eu vou botar 50% para um lado e para o outro. Agora também, há 2 meses atrás, encontraram perto de Belém uma fábrica de talhas de pedra para a purificação dos judeus. Até o achado disso aqui diziam que aquela história de Jesus multiplicando a água em vinho, transformando a água em vinho, seria mito, porque os judeus da Galiléia não tinham essa preocupação com as purificações. E agora descobriram que havia sim, que eles também tinham. E ali, entre Caná e Nazaré, que encontraram essa fábrica aí. Possivelmente, uma das talhas que saíram daí foram usadas ali no Evangelho. Isso aqui é um barco da época de Jesus. Bom, gente, aqui eu já tinha outras coisas para falar para vocês, mas eu termino dizendo, citando a passagem de Pedro, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai. Honra e glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em que me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Essa é a propaganda que Pedro faz. E quando uma vez eu apresentei nos Estados Unidos um trabalho acadêmico mostrando que os evangelhos não podiam ser propaganda, e um ateu, um crítico, chegou e falou o seguinte: você não pode esquecer que o escândalo dos evangelhos também é um tipo de propaganda. Eu falei, mas se é propaganda, o que Pedro ganhou com essa propaganda? Morte? Perseguição? Aí ele saiu com raiva e chegou um outro, colocou a mão no meu ombro e falou assim: fica tranquilo, não liga não, eu ainda estou feliz porque tem jovens assim. Eu vi no tag daquele, era um professor de Harvard, que já morreu. Frank Ross, que é um dos mais famosos professores de Harvard, da área de linguística. Ou seja, se era uma propaganda, o que os evangelistas ganharam com aquilo? Morte, perseguição. Quem faz um marketing, uma propaganda para ganhar só sofrimento? Eu prefiro acreditar o contrário, que eles expressaram a mais nítida e vívida descrição daquilo que eles testemunharam, que o evangelho é histórico, que Jesus existiu, que ele operou aqueles milagres e que aquela história é real. Esquecendo a fé e olhando apenas do ponto de vista racional, eu sou obrigado a acreditar. Essa é uma história que tem todos os elementos verdadeiros. E com a fé agora complementando, lembra que eu falei da racionalidade, a fé racional? A fé é um pulo, é um salto no escuro, como disse o Kierkegaard. Mas é um salto que você tem que ter uma base para saltar. Você não tem como saltar no vácuo. Para saltar eu tenho que ter uma base sólida. Essa base sólida, a razão me dá. Os evangelhos têm tudo para ser uma história real. Como eu tenho essa base aqui, pela fé, eu posso saltar no escuro mesmo sem saber o que me encontra lá embaixo. Porque eu conheço a voz daquele que me falou: vai, meu filho, que eu estou com você. Tá bem? Então os evangelhos são reais, a história é real, e se ela é real, a teologia que se assenta sobre ela também é real. E se essa teologia é real, então Jesus Cristo realmente é o Senhor, e eu dou graças a Deus por ser um seguidor dele. Que Deus abençoe vocês. Obrigado.